Boa tarde a todos. Hoje teremos o prazer de apresentar o professor Itamar de Souza Santos, que vai nos falar sobre o resultado de um projeto feito com a universidade, em conjunto com a Universidade de Birmingham, que é a qualidade do cuidado na fibrilação atrial. Itamar, bem-vindo. Obrigado, professora Isabela. Boa tarde a todos. Como a professora Isabela disse, hoje eu vou apresentar alguns resultados de um estudo em que o Centro Brasileiro foi o nosso centro aqui do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do HU. Teve uma liderança da Universidade de Birmingham, aí, junto a vários países, e vou apresentar um pouco desses resultados para vocês. Perfeito. Então, primeiro, a fibrilação atrial, ela é a arritmia sustentada mais comum, né? A gente tem aí um aumento da prevalência associada à transição demográfica, então, com o envelhecimento populacional, a fibrilação atrial ela vai ficando cada vez mais frequente. Vou mostrar alguns dados de prevalência um pouco mais para frente, mas se estima que o indivíduo que chega aos 55 anos de idade, ele vai ter uma prevalência ao longo da vida de fibrilação atrial de até 25%. Esse mapa, ele é tirado do site do Global Burden of Disease e ele mostra o cenário para o ano de 2021, que foi a última edição do estudo, quanto né, comparativamente entre os países, a morbimortalidade por fibrilação atrial. Então aqui vocês veem nas cores mais tendendo ao azul, são as taxas de morbimortalidade em dailies, né, taxas de morbimortalidade mais baixas, e conforme a gente vai indo para o amarelo para o vermelho, as taxas mais altas. A gente vê que ainda em 2021, ajustado aí para a população, a gente encontra nos países mais desenvolvidos índices de morbimortalidade maiores, né? Então, Estados Unidos, Europa Ocidental, a gente encontra as maiores taxas de morbimortalidade, né? Deles aí com destaque principalmente Suécia e Alemanha. Mas no momento que a gente vê a evolução da fibrilação atrial, dessa taxa de morbimortalidade nos últimos 30 anos, a gente já encontra, principalmente em países de média renda, então Brasil, alguns outros países aqui da América Latina, né, tanto América Central quanto América do Sul, China, Índia também, uma elevação dessas taxas de morbimortalidade mais alta do que em outros países. De tal forma que existe uma perspectiva para os próximos anos, para as próximas décadas, em que a gente tem uma concentração dessa morbimortalidade nos países de baixa e média renda, numa intensidade maior do que a gente tem hoje, né? Esse cenário já tinha sido descrito aqui também pelo nosso grupo em um artigo de revisão de 2020, em que a gente mostrou que os países de renda média, principalmente, eles têm uma expectativa de elevação dessas taxas de morbimortalidade, eles já tinham essa perspectiva desde 1990, e a perspectiva principal é que essa concentração continue nas próximas décadas. Aqui também é um gráfico tirado do mesmo artigo de revisão do nosso grupo, em que foi feita uma revisão narrativa sobre fibrilação atrial em países de baixa e média renda, e aqui está a prevalência por sexo, quando o estudo original fazia essa divisão, né, mas a prevalência de fibrilação atrial em diversos cenários, né, Brasil, China, Rússia, e a gente vê que a prevalência de fibrilação atrial em todos esses estudos, ela variou aí de perto de 3 a 4%, chegando até 7% em alguns estudos, lembrando que esses estudos também muitas vezes têm recortes diferentes,
com relação à faixa etária que é incluída, então é esperado mesmo uma diferença nesses resultados, mas sem dúvida se trata de uma condição bastante comum, né? Mesmo se a gente pegar um extrato etário acima dos 65 anos, como foi o estudo aqui em São Paulo, você ter de 2 a 3% da população com essa arritmia é uma condição bastante frequente, né? Uma doença bastante frequente. Agora vem uma outra questão. A gente tem essa prevalência, sem dúvida, explicando um pouco daquelas taxas de morbimortalidade, com a transição demográfica, a tendência são essas taxas de prevalência aumentarem, mas tem um outro componente, né, na determinação da morbimortalidade, que é a qualidade do cuidado. E esses estudos, os inquéritos epidemiológicos, mesmo avançando na direção de fazer o diagnóstico pelo eletrocardiograma, ter métodos de exames complementares para estabelecer o diagnóstico, eles não conseguem dizer para a gente exatamente como é a qualidade do cuidado a esses pacientes. E foi nesse sentido que esse estudo procurou avançar, essa colaboração com a Universidade de Birmingham. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa colaboração, mas foi tentar olhar também nesse nosso cenário, na nossa realidade, como é a qualidade do cuidado a esses pacientes, e partindo de um modelo bastante específico, que é o ABC Pathway, né? O ABC vem de Atrial Fibrillation Better Care, e ele é um mnemônico, né, de 3 ações que a gente tem para o cuidado de qualidade do paciente com fibrilação atrial, que é a prevenção do acidente vascular cerebral, o melhor manejo dos sintomas devidos a FA e o controle de doenças cardiovasculares e outras comorbidades que costumam acompanhar essa condição. Esse slide ele tem um resumo do que se propõe nessa estratégia de cuidado, né? Então, o A, que é evitar o acidente vascular cerebral, se trata de otimizar essa prevenção do AVC, e isso é dado em 3 passos. Primeiro, identificar os pacientes de baixo risco, e que então, portanto, não precisam de nenhuma medida adicional. Se o paciente ele não se encaixa nesse quadro de baixo risco, se deve oferecer uma estratégia adequada para a prevenção de AVC, e isso habitualmente vai ser com o uso de anticoagulantes orais, sempre também acessando o risco de sangramento desses pacientes, prévio ao início da anticoagulação, né? Uma coisa que é importante, esse risco de sangramento, ele não é uma contraindicação para o tratamento, apenas uma indicação que ele precisa ser monitorado mais de perto. E no momento que se inicia a anticoagulação para o paciente com FA, se decide se vai ser dado um antagonista da vitamina K, que em especial aí o Warfarin, né? Acho que hoje praticamente todas as prescrições de antagonistas de vitamina K são com Warfarin, ou então um dos anticoagulantes orais que não são mediados pela via da vitamina K. O segundo componente B, é a melhora dos sintomas, né, de uma forma paciente-centrada e com decisões de tratamento dirigido aos sintomas, em especial o reflexo que esses sintomas têm na atividade diária do paciente, esteja ele numa estratégia de controle de frequência, ou seja, ele mantém a fibrilação atrial, mas são dados medicamentos para controlar a frequência cardíaca, ou de controle de ritmo. Se o paciente teve uma medida para reversão da fibrilação atrial e toma medicamento para manter o ritmo sinusal. E o componente C, que são as doenças, outras comorbidades, incluindo os outros fatores de risco cardiovasculares, e que aí entra o controle adequado de hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, isquemia cardíaca, né, doença arterial coronariana e apneia do sono, redução da obesidade, exercício regular, redução de álcool e redução do uso de estimulantes, saúde mental, e sempre considerando as preferências e valores dos pacientes,
No mais das vezes, essas recomendações, elas não fogem daquilo que é preconizado para o cuidado do paciente sem fibrilação atrial. Já se mostrou que essa estratégia integrada de cuidado, ela não só reduz mortalidade, reduz hospitalizações por causa cardiovascular nos pacientes com FA, como também ela é custo efetiva, em especial quando a gente considera os custos de hospitalização. Essa estratégia, ela também consegue reduzir os custos do tratamento. E essa parceria, então, foi estabelecida, essa parceria de pesquisa, que a Universidade de Birmingham foi o centro inglês que liderou esse consórcio, né, mas éramos pesquisadores de 4 países, Brasil, China, Inglaterra e Sri Lanka. O centro brasileiro era aqui na Universidade de São Paulo, aqui no Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do HU, e esse grupo, ele tinha por objetivos compreender a trajetória do paciente com fibrilação atrial nos sistemas de saúde, mensurar a qualidade do cuidado ao paciente com fibrilação atrial e desenvolver novas trajetórias com equidade que possam ser adaptadas também a outros países de baixa e média renda. Essa análise especificamente que eu vou querer mostrar para vocês hoje, ela teve por objetivo avaliar a qualidade do cuidado ao paciente com fibrilação atrial em unidades de saúde localizadas no município de São Paulo, com esse filtro, com esse olhar do Atrial Fibrillation Better Care. Desenho do estudo, foram identificados pacientes com fibrilação atrial em unidade, que eram cuidados em unidades da região oeste de São Paulo. Isso incluía um hospital público, um hospital privado e unidades básicas de saúde da região. A coleta de dados aconteceu entre 2020 e 2022, era feita uma revisão de prontuário, onde a gente obtinha os dados sociodemográficos, a idade ao diagnóstico e o ano que foi feito aquele diagnóstico, os critérios para o risco de eventos trombóticos, eu vou falar um pouquinho sobre eles daqui a alguns slides, mas um score que a gente conhece como CHA-2-VASc, um outro score que prediz o risco de sangramento, né? A gente aplica esse score antes de começar a anticoagulação, mas ele prediz o risco de sangramento durante o tratamento anticoagulante. Esse score HAS-BLED. Presença de sintomas, usando uma escala específica da EHRA. Se esse indivíduo usava anticoagulantes e, no caso de usar varfarina, como era o controle da anticoagulação terapêutica. A gente via se esse indivíduo já tinha complicações sobre FA, como AVC, embolia sistêmica, e as condições associadas e outros tratamentos que esse paciente fazia, em especial hipertensão, diabetes, doença coronariana, doença renal crônica, doença tireoidiana, doenças pulmonares e insuficiência cardíaca. Quando a gente dizia que o cuidado desse paciente era aderente a essa estratégia do ABC, a gente avaliou cada um dos componentes em separado e também o conjunto deles. Então, para ser aderente ao componente A, ou esse paciente tinha um baixo risco, então ele não precisava usar anticoagulantes, e isso ficou determinado como um score CHA-2-VASc menor ou igual a 1, ou esse paciente usava varfarina com INR terapêutico, então dentro da faixa terapêutica, uma dose adequada para ele, em mais da metade dos exames que ele tinha realizado ao longo dos próximos 6 meses, ou esse paciente usava anticoagulantes que não eram antagonistas da vitamina K, porque a gente pressupõe que, nesse caso, a dose é fixa e se o paciente está fazendo uso daquela dose, ele está adequadamente anticoagulado. Com relação ao score dos sintomas, existe uma escala que é dada pela EHRA, e que o nosso corte foi a inexistência de sintomas que interferiam com a atividade habitual.
Então, isso equivale a 3 categorias desse score, né? Então, o paciente pode não ter nenhum sintoma, ter sintomas leves, né? E que o paciente nem se queixa espontaneamente deles, ou ter sintomas moderados. O paciente se queixa dos sintomas, mas isso não afeta em nada a atividade diária habitual dele. Então, em qualquer uma dessas categorias, a gente considerava que o paciente estava, que o tratamento dele era condizente com o componente B do ABC. No componente C, ou o paciente tinha ausência de todas essas condições, ou fazia controle medicamentoso para elas, né? Diabetes, doença coronariana, hipertensão, insuficiência cardíaca e tabagismo. Hipertensão, além do uso de medicamento, era necessária evidência de que a PA do paciente estava abaixo de 140/90, e no tabagismo a gente considerou adequado, desde que o paciente não fumasse naquele momento. Ele até podia ser ex-tabagista, mas o cuidado dele era adequado se ele tinha cessado o tabagismo. E para se dizer que o paciente era aderente à estratégia ABC, a gente precisava de evidência de aderência a todos os componentes simultaneamente. Aqui os 2 scores que eu comentei um pouco antes, o Chades-Vasque, ele dá o risco de eventos trombóticos, em especial acidente vascular cerebral, nos pacientes com fibrilação atrial. Então, se o paciente tem insuficiência cardíaca, hipertensão, idade maior ou igual a 75, diabetes, se já teve um AVC prévio, se tem alguma outra doença vascular, com um pouco menos de risco a faixa de 65 aos 74 anos, e mulheres. Todos esses, cada um desses critérios, ele pontua 1 ponto, com exceção da idade maior de 75 e o AVC prévio, que pontua 2 pontos. E a gente considera um risco alto quando a pessoa tem 2 pontos ou mais nesse score. O score Hasbled, ele vai pontuar para hipertensão descontrolada, uma PA sistólica acima de 160, alteração renal, da função renal ou hepática, AVC prévio, história de sangramento ou predisposição a sangramento, pacientes que a gente já saiba que tem um INR lábil, né, então que com a mesma dose de varfarina ele tem medidas diferentes de INR, idade e uso de drogas ou abuso ou uso de álcool excessivo. Né, a gente tem 1 ponto para cada um dos critérios, lembrando que o critério D e o critério A, na verdade, compõem cada um deles tem 2 classes, né, então conta 1 ponto para cada. A gente tem um máximo de 9 pontos nesse score, se define como baixo risco se o score for 0, intermediário se for 1 ou 2, e alto risco de sangramento se o paciente tem uma pontuação de 3 ou mais. Na nossa amostra do estudo, a gente reviu as informações de 892 pacientes com fibrilação atrial. A gente, em 39 deles, faltou algum dos componentes do Chades-Vasque para poder ser feita a pontuação, né, e aí se define principalmente o componente A, e em 153 havia informação insuficiente sobre aderência ao ABC Pathway. Então, algum dos componentes a gente não tinha informação completa. Nessa análise, eles foram retirados, então foram incluídos 700 pacientes ao final. Na análise estatística, eu vou apresentar a estatística descritiva e algumas estatísticas bivariadas, e ao final, um modelo de regressão binária, em que a gente, alguns modelos de regressão logística binária, em que a gente tem nesses modelos como variáveis dependentes, tanto a aderência ao protocolo ABC, como a aderência aos componentes específicos, e como variáveis independentes, idade, sexo, o score de risco de sangramento e o tipo de unidade de saúde, se ela era de financiamento público ou de financiamento privado. Então, aqui tem a caracterização da nossa amostra, os 700 pacientes, eles tinham uma idade aí próxima, em média, de 70 anos, a maioria estava registrado como sendo de raça branca,
A maioria deles também, isso depois a gente pode comentar até pela origem que eles vieram. Um score alto, de Chadds-Vasque, né, de risco de eventos trombóticos. O score de risco de sangramento, a maior parte dos participantes com risco intermediário, a média de IMC de 28, é uma frequência alta de hipertensão, como a gente já esperava, tanto pela idade quanto pela presença de FA, frequência de diabetes de 30%, doença tiroidiana 15%, doença arterial coronariana prévia 16%, insuficiência cardíaca, um valor bem alto, 46%, AVC 16%, AVC prévio, AIT 3,7%. A maior parte nunca foi fumante, 70%. Quase 60% da nossa amostra era tratada no sistema suplementar, né, em unidades privadas, e com relação à aderência ao protocolo ABC, a gente encontrou na nossa amostra uma aderência ao componente A, então que é a prevenção de AVC é 42%, componente B, que é o controle de sintomas, 81,7%, componente C, que é o controle dos demais fatores de risco e comorbidades, em 50% da amostra, e 21% tinham aderência a todos os componentes simultaneamente. Então, esse aqui é o resultado principal do estudo. A gente encontrou uma aderência ao protocolo ABC, de 21%, e como eu disse, 42% para o componente A, 81% para o componente B e 50% para o componente C. A hora que a gente avalia por subgrupos, a gente encontra algumas diferenças marcantes. Então, aqui, o mesmo gráfico está sendo apresentado por faixas etárias, menor que 60 anos, 61 a 70, 71 a 80 e 80 anos ou mais. Lembrando que aqui a gente ainda não tem nenhum ajuste por outras variáveis, né? Simplesmente a associação bivariada. Aqui foi feito um teste de tendência em que se viu que conforme aumenta a idade, se diminui a probabilidade de ter um componente A adequado, com P significativo, a mesma coisa para o componente B, o controle dos sintomas, e também para o componente C, controle das comorbidades. Da mesma forma, a gente vê aqui que nos indivíduos com menos de 60 anos, a gente tem uma aderência ao ABC de quase 40%, entre 61 e 80 anos fica perto de 15%, cai um pouquinho quando a gente chega nos 80 anos ou mais. Então existe uma tendência de queda, em especial porque os indivíduos mais jovens têm uma probabilidade maior de ter uma aderência adequada a esse protocolo. Com relação à divisão por sexo, a gente encontra que as mulheres, elas têm uma menor probabilidade de ter um tratamento aderente, tanto no componente A, então 37,5% das mulheres recebiam anticoagulação adequada, em comparação com 46,6% dos homens. E no componente B também, a gente tem uma diferença de 78% para 84,7%, também significativo. Para o controle das comorbidades não houve diferença, mas a diferença nesses dois primeiros componentes foi suficiente para representar uma diferença significativa entre homens e mulheres na adesão total ao protocolo. Então, 15,6% das mulheres recebiam um tratamento que configurava aderência ao ABC, e no caso dos homens, essa proporção era de 25,5%. Quando a gente olha por risco de sangramento, a gente também vê que os indivíduos que tinham um risco baixo são o subgrupo que mais tendiam a ter uma adesão adequada a esse protocolo, né, um tratamento que era aderente a esse protocolo, 47,3%. Isso diminui significativamente e tanto do ponto de vista estatístico quanto de magnitude, conforme a gente aumenta o risco de sangramento
para esses pacientes. E foi bastante interessante também notar que isso não se deve só ao componente A, que trata especificamente de anticoagulação, mas todos os componentes, eles têm um risco, os pacientes com maior risco de sangramento tinham uma probabilidade menor de receber tratamento adequado. E quando a gente viu o sistema público e o sistema suplementar, né, quando a gente comparou os resultados desses dois cenários, a gente teve duas conclusões diferentes a depender do componente que a gente olha, né? Então, os indivíduos que estavam no sistema público, eles tinham uma menor aderência ao componente A, né? Então receber anticoagulação adequada. Por outro lado, eles tinham uma taxa de controle de comorbidades melhor do que quem estava no sistema suplementar. Para o componente B foi bastante parecido, numericamente. No momento que a gente olha a aderência completa, ela não tem diferença, mas isso está mascarado por esse padrão diferente para o componente A e para o componente C. Quando a gente usou, então, o modelo de regressão para tentar ajustar para as demais variáveis, a gente viu que a idade, na verdade, não tem tanta influência, pelo menos nessa análise por faixas etárias. Se confirmou que o sexo era um determinante importante de recebimento de tratamento adequado, tanto para o componente A quanto para o componente B, e também isso levando a uma menor aderência ao ABC. O score de risco de sangramento, ele realmente era preditor de uma menor chance, né? Esses pacientes tinham menor chance de receber o tratamento adequado para praticamente todos os componentes, né? Apenas aqui o score intermediário para o componente B que não foi significativo, mas os valores pontuais todos apontando na mesma direção, e o grupo que tinha o risco mais alto de sangramento tinha menor chance de receber tratamento adequado para todos os componentes. E com relação ao tipo da unidade de saúde, também confirmou os achados da parte descritiva, que a gente viu nos gráficos. Então, pessoas que estavam no sistema público tinham maior risco de não receber anticoagulação adequada, mas em compensação, né, ou em contraposição, eles tinham um tratamento das comorbidades, um controle das comorbidades melhor. Bom, agora vou separar aqui alguns dos principais achados e fazer a interlocução com o que tem de literatura, né? A gente encontrou essa taxa de 21% de pacientes que tinham um tratamento que era aderente a esse protocolo ABC. Se a gente for ver quanto que é na literatura essa taxa, ela varia bastante, né? Então essa aqui é uma meta-análise que foi feita, uma revisão sistemática de estudos que viram a qualidade de cuidado na FA por esse prisma do protocolo ABC, e os estudos individualmente, eles variaram aí de 7% a 44%. Né, e na mosca, o resultado da meta-análise deu exatamente a nossa proporção de 21%, essa meta-análise quase 300 mil pacientes, de tal forma que, embora lógico, os estudos variam em metodologia também, na própria definição de cada um dos componentes, mas a gente encontrou um resultado que é bastante compatível com o que a gente encontra na literatura, né, 21% de tratamento adequado, e que é um número bastante baixo. A gente encontrou também que o tratamento em mulheres tem uma maior chance de não aderência aos componentes A e B. Isso também está em linha com o que está descrito na literatura, né? Então, um estudo aqui grande, com 4.400 pacientes com fibrilação atrial que estavam começando o tratamento com anticoagulante nos Estados Unidos, viu que as mulheres recebiam menos anticoagulante, tinham menor chance de chegar na faixa terapêutica até os primeiros 6 meses de tratamento. As mulheres também, existe descrição na literatura
de um menor tempo com o INR em faixa terapêutica. Então, uma vez instituído o tratamento, é mais difícil manter as mulheres em faixa terapêutica. E elas têm também uma maior frequência de efeitos colaterais, tanto com anticoagulantes quanto antiarrítmicos, né? E num estudo prévio aqui no ELSA também, em 2021, a gente encontrou dados de tratamento sobre anticoagulação que iam bastante nessa direção também. Uma tendência a menor tratamento nas mulheres. O score de risco de sangramento aumenta a chance de não aderência a todos os componentes. A gente poderia pensar que isso estaria restrito ao componente de anticoagulação, mas não. Isso também já foi demonstrado em outros estudos, né? Um estudo grande também na China viu que a aderência a esse protocolo, que até no caso deles era uma proporção bastante alta da amostra, 41% tinha aderência ao protocolo, mas conforme aumenta o risco de sangramento, menor a chance da pessoa receber tratamento adequado. É uma coisa que a gente tem que lembrar que esses são pacientes que esse score, ele indica um maior risco global, né? Ele indica sim o maior risco de sangramento, mas ele aponta pacientes de maior risco de eventos. Embora isso seja verdade, a gente tem que lembrar, como eu comentei um pouquinho antes, que um score alto, o risco alto de sangramento, não é uma contraindicação ao uso de anticoagulantes. A única coisa é que esses pacientes precisam de um acompanhamento e avaliações mais frequentes, né? E também existe o efeito contrário, né? Faz parte desse score também, por exemplo, algumas comorbidades não controladas, como hipertensão. Então a gente também vai ter o efeito que a própria falta de um componente, né, a falta de aderência a um componente também vai alterar a pontuação nesse score. Então tem uma via bidirecional aí de associação. Com relação às diferenças que a gente encontrou aos componentes do ABC no sistema público e privado, primeiro a gente tem que ter fazer uma ressalva que o estudo ele não foi desenhado para ver a diferença entre o tratamento no sistema público e no sistema privado, né? Mas algumas hipóteses que a gente pode levantar para isso que a gente encontrou. Primeiro, o maior acesso à terapia anticoagulante efetiva nos pacientes que estavam sendo tratados no sistema privado, mesmo que ele fosse pago pelo próprio paciente, né? Mas é possível que eles tinham um maior acesso a esse tratamento. E, por outro lado, no sistema público, a gente pode supor que existe uma melhor continuidade do cuidado. O paciente geralmente está afiliado a uma unidade básica da região e ele consegue fazer o controle das comorbidades de uma forma mais linear. Algumas forças e limitações do estudo, né? Então, as forças, principalmente, é o primeiro estudo brasileiro que avaliou a qualidade do cuidado em fibrilação atrial e de uma forma multidimensional, olhando não só a prevenção de AVC, mas também controle de sintomas e controle de comorbidades. E foi possível ver pacientes tratados em diferentes instituições, né? Não foi de um único centro. Por outro lado, é um estudo que foi baseado na revisão de prontuários, né? Para nem todas as metas de tratamento de condições crônicas puderam entrar nos critérios, né? Então, para algumas delas, a gente foi até o nível de ver se foi atingida a meta de tratamento. Para outras, não, a gente conseguia ver qual era o medicamento que aquele paciente tinha, que ele estava recebendo. Isso pode ter superestimado um pouco as nossas taxas de aderência ao componente C. Foi uma coleta que foi impactada pela pandemia também, né? Foi bem no período da pandemia que ela iniciou, e isso teve um impacto durante a coleta. A análise foi restrita a um grande centro urbano, que é São Paulo, em especial em uma região da cidade que tem um sistema público de saúde fortalecido, tanto com relação às unidades básicas, quanto à presença de um hospital universitário. Então, não necessariamente esses nossos achados, eles se expandem para outras regiões. E nesse artigo específico, não foram analisados facilitadores e barreiras ao cuidado adequado do paciente com AVC, mas existem outros estudos do grupo,
da Elizabeth Pascoal, doutorado dela, um trabalho da professora Alessandra, que usaram metodologia qualitativa ou mista para complementar essa abordagem e aí chegar também aos porquês. Como conclusões, no nosso estudo, 21% dos pacientes avaliados tinham tratamento aderente à estratégia ABC, 42% para o componente A, 81% para o componente B, 50% para o componente C. Tratamento em mulheres tem maior chance de não aderência aos componentes A e B. O score Hasbled aumenta a chance de não aderência a todos os componentes. E existiam algumas diferenças na aderência aos componentes no sistema público e privado. Tratamento no sistema público aumenta a chance de não aderência ao componente A, de anticoagulação. No sistema suplementar, aumenta a chance de não aderência ao componente C, e no momento que se via a aderência global ao protocolo, não existiu diferença entre unidades do sistema público e do sistema privado. Obrigado. Então, obrigada, Itamar. Eu queria te perguntar uma coisa. Essa questão da baixa aderência nas mulheres, né? É uma coisa que, em geral, a gente tem o contrário. A baixa aderência, muitas vezes, é no homem. Todas tinham diagnóstico, quer dizer, não é o médico que está oferecendo menos tratamento para essas mulheres? Eu acho que, em boa medida, pode ser isso mesmo, Isa. Elas não recebem o tratamento. Não necessariamente é uma questão da adesão. E aí acho que vai para aquela linha de se oferecer menos tratamento para doenças cardiovasculares para mulheres. Sim. Talvez, na hora de escrever aí o paper, a gente tenha que dizer que a gente não tinha como diferenciar essas duas coisas, né? Que também, aí, justificar, usando as mesmas razões que a gente tem para doença isquêmica coronariana, que o médico prescreve menos tratamento, ele dá menos importância. Talvez eu acho que isso é uma coisa importante da gente, que na verdade a gente não está vendo adesão, na verdade a gente está vendo também acesso ao tratamento. Exato. Talvez seja a adesão do médico. Isso. A adesão do médico ao protocolo correto, né? E é difícil mesmo expressar isso, né? No texto tem que ser... Bom, gente, perguntas aí da plateia. Parabéns, primeiro, ótima apresentação. A gente tem uma avaliação qualitativa que é do grupo focal, que é bem isso, que é o cuidado do paciente com fibrilação atrial e as multimorbidades. Então, é interessante você falar isso, porque não apareceu nas mulheres no grupo, a gente não notou essa diferença. Obviamente, estava todo mundo misturado e falando. Mas o que se observou é que realmente você tem talvez um medo do médico pensando o que foi interpretado por nós, né? Que o paciente não tem, talvez em algumas situações, capacidade de manter um tratamento com tanto risco. O paciente se opõe por causa da dieta, então foi uma coisa que eles falaram muito, e que não há necessidade de se opor ao tratamento por causa da dieta. Então, talvez essa questão do médico, nem é que o médico não oferece, ele oferece, mas ele tem dificuldade de convencer o paciente dos riscos, de que, em relação à dieta com vegetais verdes escuros, porque a maioria no sistema público é com varfarina. Então, é mais um comentário nessa linha, falando que tem várias barreiras que os médicos identificam nos pacientes. Eles acabam colocando a culpa nos pacientes. É engraçado que o grupo focal ele identificou isso. E aí depois eu posso passar para você fazer um contraponto. Porque esses pacientes estão contidos na sua amostra. Sim. Né? Sim. É que não foi publicado ainda está na revista. Não, perfeito, Ale. Eu acho que tem, sim, esse componente do paciente não aderir às medidas terapêuticas, né? E ter alguma dificuldade no tratamento. Mas aí eu concordo com você. Não sei se isso explica para as mulheres. Porque acho que realmente a adesão delas é melhor. Eu acho que a questão é elas não receberem o tratamento adequado. Por isso que eu acho que assim, faz os dois contrapontos, né? A gente não observou isso no grupo, é interessante. Né? E até uma coisa mais cruel, né? Porque a pessoa não tem como saber que ela não está recebendo o tratamento adequado. É um tratamento complexo, né? Assim, tem... Por isso que foi chocante você mostrar isso, porque ela nem sabe que que não foi oferecido. Como é que ela vai falar no grupo focal? Não foi me oferecido, né? Exato. Uma mulher falou assim,
Ah, mas eu nem sabia que tinha esse anticoagulante que eu não precisava ficar fazendo INR. Se eu soubesse, eu comprava. O médico não me falou. Foi a única vez que eu lembrei, porque eu participei de todos os grupos, em que uma mulher falou que não foi oferecido a ela tratamento. Isso, só. Porque contradiz tudo que a gente sabe. Mulheres procuram mais o médico, aderem mais ao tratamento, mas tem essa questão do médico não pensar em doença cardiovascular na mulher. Ele pensa no homem. Eu acho que vai por esse lado aí. Acho que é um ponto super importante. Discutir, sim. Super. E até outro ponto que a gente também discutiu, né, ao longo desses papers, né, da FA, é a questão da superestimação do risco de sangramento, né, e subestimação do benefício do tratamento. E que aí eu acho que talvez para as mulheres isso vai além, porque entra no score do Chadds-Vasque sexo feminino. Mas entra porque a mulher tem um maior risco. Só que a pessoa olha e fala assim, deu um Chadds-Vasque de 2, mas é porque a mulher, talvez não precise. Né? Eu acho que tem um pouco essa questão dessa tomada de decisão na hora de dar o tratamento, que talvez tenha ainda uma inequidade ali, nessa tomada de decisão. Dentro dessa subestimação do benefício de anticoagular e de superestimar o risco de sangramento. A Isilda só está falando que é bom ver que em algumas unidades o tratamento está sendo feito, mas não tem nenhuma pergunta específica. Vamos lá? Pessoal que está à distância, algum comentário sobre a apresentação do professor Itamar? Por favor. Temos ali um médico de uma dessas unidades básicas da região oeste que está dizendo que sim com a cabeça. Lucas, quer o doutor fazer Lucas pegou aí em flagrante na tela. Não, primeiro, Itamar, parabéns aí pela apresentação, achei muito interessante. Mas eu fiquei muito... É engraçado, né? Como eu trabalho na atenção básica na Zona Oeste, eu fiquei pensando muito na minha prática. E o que esses resultados mostram, a dificuldade, eu acho que a gente tem um pouco de medo de usar o varfarina, a gente fica nisso. Pô, é muito complicado, eu nem vou oferecer. E às vezes meio que para antes. Com a rivaroxabana mais barata, eu comecei a oferecer mais a rivaroxabana, que agora que é genérico, é uns 15, 20 reais por mês, muito paciente prefere comprar, então isso facilitou. Eu fiquei pensando no componente B de sintomas, não entrava detalhes assim de como se controlava o sintoma, né? Porque é uma dificuldade que eu vejo, que também o que a gente tem acesso é a amiodarona, que é um remédio bem ruim a longo prazo. Então, às vezes, a gente meio evita usar amiodarona e faz só um controle de frequência. A ablação, às vezes, não é tão disponível, mesmo quando a gente encaminha para nível secundário e terciário. Profafenona, muito paciente não consegue comprar. Então, eu sinto que, às vezes, no B, muita gente recomenda o controle do ritmo. Às vezes, a gente não faz, porque o remédio que a gente tem também é um remédio um pouco ruim, que eu acho que outros países usam muito menos a amiodarona do que a gente, né? Então, eu fiquei pensando um pouco assim, bem na minha prática, né? Trazendo para minha prática. Mas achei muito interessante e como... talvez ter ou mais coragem ou gastar mais tempo explicando para o paciente a importância de anticoagular, né? Perfeito, Lucas. Eu acho que é isso mesmo. Do componente B, talvez eu fiquei pensando, né? A gente estabeleceu esse corte da influência na vida diária, né? Como corte para dizer se estava aderente ou não. Mas talvez, até para a prática clínica, a gente precisa ser um pouco mais sensível, né? Eu estou pensando que a gente precisa ver esse componente também em outros cortes. Porque, de fato, a gente chegou à conclusão que nesse componente a adesão é muito boa. Vamos dizer assim, né? A adesão do médico em tratar o sintoma do paciente. Mas talvez seja um cutoff um pouco baixo demais, né? Falar assim, não, olha, se ele está conseguindo viver a vida dele, está bem tratado. E, de fato, pode ser que ele tenha sintoma no lazer, para fazer atividade física, e se queixa disso na consulta. Eu acho que vale, até essa sua fala me dá essa reflexão. Para a prática clínica, acho que a gente tem que ser um pouco mais exigente, né?
Bom, e tá falando na questão dos sintomas, o beta-bloqueador está tão amaldiçoado hoje que nem para isso mais está. Eu acho que a maior parte usava beta-bloqueador, porque a maior parte faz controle de frequência. Isso. Não. Porque o beta-bloqueador é aquele negócio, é que nem o corticoide, todo mundo quer começar a amaldiçoar. Então, viu, Lucas, o beta-bloque, para mim, é bem melhor do que você ficar na mildarona. A mildarona é bom trabalho para a professora Isabela depois, né? Tratar o hipotiroidismo. O tiroidismo, né? Agora, para a plateia, eu estou vendo uma coisa interessante, tá? Né? A gente tem uma discussão, né, muito interessante aí, nas teses, tem sempre uma pessoa da banca que fala assim, nossa, você falou em sexo, mas é gênero, né? Sempre tem essa questão, né? E aí uma coisa interessante, pela discussão que vocês estão colocando, na verdade a nossa discussão aqui não é sobre sexo, mas é sobre gênero, né? É Sim. Como o sexo feminino é visto na sociedade, como ele, né, ele recebe atendimento. Quer dizer, o sexo na doença cardiovascular é nítido na proteção da mulher na fase pré-climatério, né, onde a relação estrógeno-andrógeno é protetora para a doença aterosclerótica, é protetora para a trombose. Né? Mas nesse caso, quando você tem o bicho médico aí, né, atuando, né, a questão é muito de gênero e a gente sabe disso, né? Então, se vocês que estão aí querendo dar uma aula para explicar quando a gente usa sexo, quando a gente usa gênero, né, nesse caso é gênero. Eu acho que uma coisa o varfarin é mais barato, então fica aquela história de você usar o varfarin e não ter os outros anticoagulantes mais modernos na unidade. Sim. Mas a estrutura de você montar para você conseguir fazer o coagulograma e o médico dar a resposta no dia seguinte, mexer, eu acho que no fundo sai mais caro o varfarin. Acho que uma coisa que tem... Lô, aquele estudo que saiu mostrando que o controle com o varfarin era melhor do que com os novos anticoagulantes. Olha, aí nós temos que discutir, né, a diferença entre outro conceito, eficácia e efetividade. Uhum. Né? Eu fiquei... Teve 2 casos aqui no hospital, que eram pessoas que foram enviadas pela UPA Rio Pequeno para cá, com uma suspeita de tromboembolismo pulmonar, porque estava com o dedímero alto, dor, né, mas não estava dispneica, nada. E foi feito, nós fizemos a tomografia com contraste e confirmou tromboembolismo pulmonar. Mas as pessoas estavam ótimas, e aí, seguindo aí algumas diretrizes, o serviço social avaliou que elas tinham condição de comprar o Rivaroxaban, tiveram alta e estão vindo para cá. Eu fiquei meio assustado, puxa, estamos dando alta, né, para embolia pulmonar, coisa que a gente nunca fez na vida, né? Mas aquele estudo que saiu, ele tinha... Agora, todos os NOACs, eles são relativamente um pouco inferiores à varfarina, mas quando a gente vai pensar agora em efetividade, Sim. aquilo que vai acontecer, né, eu não tenho dúvida, o Rivaroxaban daqui a pouquinho está na rede, não tem como não estar. Você falou em 25, 35 reais, né? O Lucas falou. Foi, né, Lucas? O que o serviço social me falou que realmente não era nada assim, né, de grande monta, que a pessoa poderia manter. Eu acho que é a solução mesmo para o tratamento da fibrilação atrial na rede pública. Né? Agora, o Lucas, eu concordo com você, viu? Eu também fico um pouco atrás aí das diretrizes que começa a usar mildarona, depois das abordagens eletrofisiológicas. Eu acho que o fundamental realmente é a anticoagulação, para o sintoma beta-bloque. Eu acho que dá para levar, são pessoas de 70 anos, né? A não ser que elas tenham uma alteração anatômica, que nunca é o caso, né? Estenose mitral, nessa idade, não vai ter, né? Não tem outras coisas, todas já têm insuficiência cardíaca. Eu realmente sou bastante conservador aí, viu? Mais perguntas, gente? Da plateia, à distância? Alê? Não, parabéns. Obrigado. Então, Itamar, você quer fechar aí? Não, só agradecer a todos.
Foi um trabalho grande, acho que só agradecer as pessoas que estão aqui, porque eu apresentei, mas isso é fruto do trabalho de muita gente que está aqui na sala, né? Professora Isabela, professora Alessandra, professor Lotufo, trabalharam bastante nesse estudo. Agradecer a todos. Obrigada, Itamar. Obrigado.